Fala galera, tudo bem com vocês? Priscilene na área para mais um vídeo de correção de redação. E hoje, meu filho, você achou que não ia mais ter UniOeste nesse canal? Mas é claro que vai ter. A Fia pediu correção em vídeo porque sim, tem gente que já tá estudando para UniOeste, meu filho. Então vamos lá, firme no propósito. Vou colocar aqui a tela toda que fica mais fácil para vocês verem. Filha, você colocou aqui como título, né? O tema é sobre aparofobia e arquitetura hostil. Esse tema é muito, muito bom. Mas você colocou como título aqui o Brasil que nega. E aí eu acho que esse título ele não tá muito bem articulado ao tema. Então eu coloquei aqui algumas sugestões. Arquitetura que segrega, pobre não é bem-vindo, quanto mais longe melhor. Lembre-se, né, de que o artigo de opinião ele possibilita, né, essa brincadeira, digamos assim, com as palavras, tudo bem? O artigo de opinião ele possibilita essa pessoalidade, ela possibilita também essa criatividade. Então eu sugiro aí que você procure trazer títulos que estejam melhor aí relacionados àquilo que você está escrevendo. Então procure se desengessar um pouco desse Brasil que nega, o Brasil que segrega, o Brasil que não aceita, né? E procure trazer aí palavras que façam mais sentido para o seu texto. Barras ao centro de bancos, gradis ao redor de uma praça, espetos afiados em canteiros e pedras pontiagudas sob viadutos. E quais são as vítimas que a sociedade quer inibir? São eles, moradores de ruas, comerciantes, viajantes ou até mesmo estrangeiros que chegam ao Brasil e o seu único abrigo é a rua. Ó, cuidado, tudo bem? Ó, cuidado. Como que você sabe disso? É chocante pensar que em pleno século XXI ainda existem pessoas, separação incorreta, fica um S para cá, outro S para lá, que acreditem que a instalação de todos esses artifícios seja uma ação higienizadora, visto que a fome e a falta de abrigo fazem com que essa minoria sinta-se oprimida e excluída da sociedade. Então, ainda que, cuidado para você não repetir o ainda demais, né? Ainda que o crime seja reconhecido como grave, existem várias soluções, que sem ações nada se resolve. Qual que é a sua tese? O que você está defendendo? Perceba que você não me trouxe as palavras-chave da proposta na redação e você precisa trazê-las. Não adianta você tangenciar. Não existe a possibilidade de você mencionar sem mencionar, de você ficar com medo de falar as palavras-chave da proposta. A UniOeste é muito, não só a UniOeste, mas todas as bancas de modo geral, elas são muito rígidas no atendimento ao tema. Então você precisa trazer as palavras-chave da proposta na redação. Traga isso na sua redação. O que você vai defender? O que você vai defender? Cuide para você não tangenciar. Então eu oriento que você maratone aquelas aulas lá, aquela apostila que tem das redações exemplares. Maratone aquela apostila. Por quê? Porque isso vai te ajudar demais a trazer a sua pessoalidade na redação. Primeiramente, evita, né, fazer com essa articulação semelhante à dissertação. Procure fazer os ganchos semânticos, que é aquilo que eu ensino nas aulas e que vocês têm de exemplo lá na plataforma. Acredito também sentir falta da sua máscara social aqui na introdução. Você poderia ter apresentado a sua máscara aqui na introdução. Acredito que o único meio para erradicar esse problema seja por meio dos responsáveis, então olha lá a aula de textualidade, por meio dos responsáveis políticos da cidade. A partir disso, causa-me um aperto no peito pensar que esse obstáculo que se encontra mascarado e ao mesmo tempo escancarado na sociedade, na realidade ele não é mascarado não, ele faz parte da sociedade. Se reflete nas atitudes do cotidiano que vão desde comentários como estaca anti-mendigo ou até mesmo pior, como moradores de rua não têm o direito de ir e vir em áreas nobres, o que fragiliza os direitos humanos e alimenta a aporofobia na arquitetura hostil, que é a rejeição à pobreza e às pessoas sem recursos. Como assim alimenta? E por que você colocou entre aspas? Tudo bem? Então, olha só. O que é a aparofobia? É o preconceito contra pobre, contra pessoas pobres. E a arquitetura hostil diz respeito às construções, né,
que tiram essas pessoas de circulação. Por exemplo, bancos de praça que eles não possam deitar, escadarias de igreja que enchem de pinos e estacas. Então eu quero que você traga isso mais para sua redação e que você fale quão grave é isso e o quão absurdo é pensar que nós vivemos em uma sociedade que a gente já quer tirar tudo, né, o que aquelas pessoas nem têm acesso e ainda tirar o pouco que elas têm, né, o mínimo da dignidade aí que elas teriam de dormir num banco da praça ou de ficar em algum lugar coberto, por exemplo. Sentir falta de informações de outras áreas do conhecimento e sentir falta também da interdisciplinaridade. Você precisa, para além dessa interdisciplinaridade, você precisa trazer mais ironia, mais posicionamento. Você precisa trazer mais voz para o seu texto, ok? Além disso, é importante ressaltar que, na maioria das vezes, as prefeituras não incluem os moradores de rua em seus projetos sociais. Como exemplo disso, pode-se citar a Prefeitura de São Paulo, que instalou várias rampas de concreto anti-morador de rua em uma das extremidades da Avenida Paulista. Quando vejo projetos como esse, sinto um grande retrocesso, separação incorreta de novo, em uma sociedade que é silenciada historicamente, em que moradores de rua eram proibidos de votar. Aliás, a aporofobia e a arquitetura hostil é concordância semelhantes ao ensaio sobre a cegueira de José Saramago, que nos leva a pensar na cegueira coletiva, irritação por ver um cidadão dormindo na rua, tendo em vista que ele atrapalha seu caminho. Quando nós deixamos de nos indignar, sabendo que geralmente quem não julga não presencia a miséria e não sabe a dor da fome, do medo e do frio. Aqui você se perdeu na argumentação. Você está escrevendo um texto, meu amor, muito semelhante à dissertação. Então você tem que cuidar. Você está escrevendo um texto semelhante à dissertação. Veja que você começa falando das prefeituras e aí depois você fala, né? Quando nós deixamos de nos indignar, quando vivemos com a cegueira. Então aqui você já poderia desde o início ter defendido esse posicionamento, né? Então desde o início você já ter abordado que as pessoas não visualizam esse problema, que as pessoas não enxergam o quão grave é, que as pessoas não percebem como isso afeta a vida dessas pessoas. Então o que está acontecendo? O seu texto ele está muito semelhante com o dissertativo e você não está abordando exatamente o tema, você está tangenciando. Eu senti falta da sua máscara social e senti falta de você trazer aí argumentos concretos. Quais são os argumentos que você vai trazer? O que você está defendendo? Qual é a sua tese? O que você está defendendo? Que a aporofobia não deveria existir? Que isso é um problema social? Que isso afeta a vida das pessoas? O que você está defendendo? O quê? E não termina por aí. O discurso da aporofobia e arquitetura hostil fica a questão. A cidade é para todos? Como responsável pela assistência social, veja que você traz a máscara social aqui no final e ela não é ativada, ela não é mencionada no corpo do texto e aí isso mostra que há aí uma incoerência na sua redação. Por quê? Porque você precisa retomar a máscara social. Ela não deve ser colocada na redação apenas para cumprir tabela. Pelo contrário, ela precisa estar presente na sua redação para ser efetiva mesmo. A máscara social ela precisa cumprir a função sociocomunicativa do gênero. E qual é essa função? Persuadir o leitor do seu posicionamento, convencer o leitor do seu posicionamento. Então eu quero que você tenha aí atenção nessa questão. Posso dizer que sim, a cidade é para todos, mas não são todos que compreendem e respeitam os seres humanos. Não, não é para todos, tudo bem? Por quê? Porque os argumentos que você me trouxe comprovam isso. Por fim, deixo a minha triste questão. Até quando as pessoas não vão acreditar que ações higienistas serão a solução? Tá, e em que medida isso comprova o seu título?
Tudo bem? Então, amor, eu quero que você reveja e faça o planejamento do seu texto, escolhendo melhor os seus argumentos e revendo as aulas teóricas do artigo de opinião, especialmente no que diz respeito ao atendimento ao tema. Você tem que trazer as palavras-chave logo no início. Você tem que trazer o tema e você tem que ter uma tese muito bem marcada logo na sua introdução. Tudo bem? Bora escrever redação? Bora, fia!